Comunhão Mulher apresenta Viva a Palavra, com Janaína Vieira. Capítulo 3 de João. E aí nós vamos ter um encontro muito delicado, muito bonito, um encontro de humildade de ambas as partes e uma conversa muito verdadeira, uma conversa muito profunda e muito humilde de Nicodemos com Jesus. Eu sei que algumas pessoas dizem que Nicodemos era um covarde porque foi à noite e outras coisas mais. Não é minha opinião, mas como eu já falei, eu não sou teóloga, tá, gente? Posso muito bem estar errada. Mas eu não acho que foi covardia de Nicodemos ir à noite. Pelo contrário, eu acho que foi muita humildade, porque ele não precisava ir saber de absolutamente nada por conta do orgulho que os fariseus tinham de serem os donos da verdade. E Nicodemos decidiu dar uma chance, decidiu ir ouvir. E isso já é muito louvável. Depois, lá no capítulo 7 de João, Nicodemos vai falar diante das autoridades o seguinte: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Né? E aí, claro, vão responder, né? Você também é da Galileia e tal, vão dar uma chacoalhada em Nicodemos. Mas Nicodemos permaneceu ouvindo e permaneceu de olho em Cristo, né? E essa conversa é muito bonita. É importante notar e é interessante notar que Jesus não rejeitou Nicodemos, nem criticou, né? Nicodemos, por sua vez, não teve medo de se expor diante de Jesus, mesmo fazendo perguntas meio infantis. Mas essas perguntas infantis eram despidas de qualquer orgulho. Né? Nós vamos ver ao longo da Bíblia os personagens mais humildes, realmente humildes, eram aqueles que não tinham medo de fazer pergunta. Não tinham medo de fazer perguntas onde eles expunham a sua ignorância a respeito da coisa. Expunham que não estavam entendendo. E Jesus nunca rejeitou essas pessoas. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa. O versículo mais significativo de toda a Bíblia, o versículo que a gente tem decorado na ponta da língua, o versículo que é o tema magno de toda a aula dominical e de toda a pregação, Jesus falou para Nicodemos. Jesus não falou no alto de uma montanha, Jesus não falou para os seus discípulos, Jesus falou para Nicodemos, no escuro da noite, sozinho. Então veja que coisa mais linda, né? É o versículo, claro, João 3,16, que vocês já estão recitando de cor aí, né? Algumas aplicações. Bom, mesmo que a gente tenha medo da opinião dos outros, quando a gente vai até Cristo, Ele não nos rejeita. Quando a gente vai para conhecê-lo, quando a gente vai perguntar, quando a gente vai querer saber dele. É claro que o depois é por nossa conta. A Bíblia diz que se nós não nos envergonharmos do nome de Cristo diante do mundo, Cristo também não se envergonhará de nós diante do Pai que está no céu. Mas quem vai se chegar a Cristo pode ir sem problema. É necessário nascer de novo, isso não tem nenhuma dúvida. E se olharmos pausadamente o versículo 16, nós vamos identificar algumas coisas muito interessantes. Nesse pequeno versículo, nós vamos achar o maior doador, que é Deus. Ele deu seu Filho unigênito. Isso é uma doação imensurável. O maior presente do mundo, Cristo. Os receptadores mais indignos e improváveis, nós. O convite mais abrangente de todos os tempos, todo aquele que crê. Todos. Né? O caminho mais simples, crer. A maior esperança, não perecer. Essa é a angústia de toda a alma humana, não perecer, não quer morrer, né? E a maior bênção, ter a vida eterna. Então, leiam com calma esse capítulo,
Saboreiem essa conversa, que é uma conversa linda, uma conversa magnífica, e imaginem esse cenário. Jesus e Nicodemos, de noite, talvez com uma pequena chama acesa, e essa conversa de coração para coração. A palavra de Deus é viva. Então, queridos, viva a palavra! Comunhão Mulher apresentou Viva a Palavra.